Salve, salve Brasil, salve planeta Terra! Começando mais uma transmissão nessa terça-feira, 22 de julho de 2025. E sempre que a gente fala de educação, que a gente se pega falando sobre educação, a gente se aventura por um fractal infinito, né? Praticamente. Por que eu falo isso? Porque existem inúmeras abordagens aí. Uma delas é sobre a educação dos símbolos que foram deixados para trás, né? A simbologia presente em inúmeras culturas, em inúmeros processos de aprendizado, os mitos. E hoje em dia o que nós temos é um processo de tecnicalidade fria e muitas vezes alienante. Mas eu não vou entrar nesse mérito, até porque isso deve servir para algum propósito, em algum nível, e eu não vou criticar isso. Mas a pergunta que fica aqui é o seguinte, meus queridos: por que é que a simbologia hermética não é ensinada? A resposta é muito simples: eles não querem. E não é porque não tem valor, não é porque não tem importância, é porque emancipa e dá conhecimento além das aparências. A simbologia hermética, ela nos conduz a um processo de autoaprendizado muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Por exemplo, o reconhecimento de padrões, o reconhecimento desses padrões na natureza e o reconhecimento deles na geometria, por exemplo, já é, por si só, emancipador e iluminador, a nível de sabedoria. Mas eles não passam esse conhecimento, né? Eles não passam a simbologia por trás dos números que se manifestam nas aparências da biologia, da morfologia dos animais, dos seres humanos, a bilateralidade, por exemplo, e como a harmonia está presente, e como também o aparente caos dos fractais, por exemplo, já nos ensina muito. Entre outras coisas, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Eu poderia, por exemplo, outro exemplo, é que não só a simbologia ela está sendo oculta, o significado dos símbolos está sendo oculto das pessoas, o seu real significado. E para que isso serviria, que eu já vou abrir uma brecha para falar disso daqui a pouco, mas eles também distorcem o simbolismo e o significado. Isso aconteceu com vários símbolos, e inclusive alguns deles, assim, eu prefiro nem falar agora, para você, mas para bom entendedor ele já vai saber de que símbolo específico eu estou falando, inclusive de dois bem específicos. Um deles eu já vou falar, que é a cruz. A cruz, o simbolismo da cruz, ela foi assim, ela não é ensinada como se deveria. O plano cartesiano, ele não é ensinado como se deveria. A simbologia disso não se chega no âmago disso em momento nenhum. Nunca fui ensinado sobre isso em escola nenhuma, nunca encontrei professor algum que fosse capaz de falar sobre isso, nunca encontrei nenhum amigo meu na escola que fosse capaz de falar sobre isso. Em momento nenhum ouvi isso sendo ensinado em qualquer programa educativo em rádio e televisão. Outro exemplo que eu poderia dar é da construção civil. Nós olhamos friamente para a arquitetura e imaginamos que aquilo ali tem todo um simbolismo. Existe todo um simbolismo nas medidas e isso não está sendo ensinado. Então aquilo que eu posso dizer a você, meus amigos, minhas amigas, tome contato com esse simbolismo, procure saber. Você não precisa necessariamente estudar arquitetura, você pode estudar a simbologia dos números distribuídos no espaço. Isso está presente nas formas geométricas dos sólidos platônicos. Então, tome contato com isso primeiro. Procure saber o significado das formas nesse nível. Até porque tanto Platão, Pitágoras, eles não estão falando coisas aí à toa. Gente, isso aí
E para que serve, né? Já que eu falei aí brevemente que isso abre portas, isso abre portas na psique humana. Quando você é capaz de reconhecer padrões e geométricos e reconhecer que eles estão distribuídos na natureza, no corpo humano, né, em torno das construções, em torno dos inventos, em tudo que você é capaz de identificar esses padrões, você também ganha uma confiança em relação ao mundo em que você vive. Isso aí é despertador, isso é iluminador. De repente, é isso que eles não querem. Na minha visão, essa educação precisa ir mais fundo, tá? Vamos ensinar a simbologia para as pessoas, vamos ensinar a simbologia dos números, vamos ensinar a simbologia das formas para as pessoas. O jovem está sentindo falta disso. Isso está em outras culturas. Valeu, valeu, valeu.